Então, continuando aí o nosso estudo dos elementos mórficos, nós agora vamos falar das desinências, pessoais. Muito importante você saber as desinências, principalmente quando você for trabalhar com conjugação verbal, tá? No estudo de verbo, é muito importante o conhecimento aqui de desinência. Então, vamos entender aqui desinência para facilitar o nosso trabalho lá na frente. Então, vamos lá. O que são desinências? Desinências são morfemas colocados no fim das palavras para indicar flexões verbais ou nominais. Então, entenda, ó, são morfemas colocados no fim das palavras e elas vão indicar tanto flexões verbais como nominais. E elas podem ser, no caso, nominais. As nominais, as desinências nominais, indicam o gênero, feminino e masculino, e o número, singular ou plural, dos nomes. Quais são esses nomes? O substantivo, o adjetivo, alguns pronomes e os numerais. Então, vamos ver aqui uma tabelinha, né, com essas desinências. Então, de gênero, pessoal. Eu tenho, por exemplo, o masculino, né? Olha só, o masculino a gente representa geralmente por o. É claro que existe toda uma exceção, né? Você vai ver no nosso estudo aqui de substantivo que existem várias formas de você colocar um substantivo no feminino ou no masculino. Mas, no geral, né, a desinência que representa o masculino ou feminino é o. A desinência que representa o feminino é o a. Então, o masculino, o e o feminino, o a. O singular, pessoal. O singular é representado por nada. Se a palavra está simplesmente por estar ali, não representa por nada. O plural, nós colocamos o s, ok? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui um exemplo. Tenho aqui a palavra gato. Qual é? Se eu tenho aqui, ó, gat, G-A-T, isso aqui para mim é o quê? É o radical. Nós estudamos radical. E aqui nós temos um A. Esse A representa o que para nós, pessoal? Representa a desinência de gênero. Olha só, cuidado para você não confundir esse A com a vogal temática, pessoal. A vogal temática, ela não admite, certo, a mudança de gênero. Então, no caso, se eu tiver, por exemplo, a palavra casa, o A de casa é vogal temática, certo? Porque não admite, né, a mudança de gênero. Mas no caso de gato, é desinência de gênero, porque admite, no caso, a mudança de gênero. Então, gato. E o S representa o quê? A desinência de número. Então, veja, as desinências podem indicar, nominais podem indicar o gênero, no caso aqui foi o A, e número, no caso aqui o S. Ok? Continuando então. Cuidado, não confunda a vogal temática com desinência, que marca a flexão da palavra. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Em palavras que não se flexionam em gênero, esse A, né, ou o finais são o tema. E a desinência de gênero é indicada pelo símbolo de vazio. Então, vamos ver aqui uma listinha, aqui, ó, uma tabelinha. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra sala, né? Então, sala, pessoal. Você não diz o salo, né? Esse A aqui, ó, ele é vogal temática. Ó. Aqui é vogal temática. Por quê? Não admite, né, não admite a mudança de gênero. Então, nesse caso aqui, ó, vogal temática. Pinto, ó, esse pinte aqui é o radical. E aqui, no caso, também a vogal temática. Ó. Aqui, vazio. Livros. Ó, livro. Aqui, no caso, é o que, pessoal? O radical. Vogal temática é o O. E aqui, desinência de gênero, nós não temos. E desinência de número, o S. Olha só, ele aqui não, livros, não tem desinência de gênero, nós temos apenas a vogal temática, mas tem a desinência de número. Ó. Estudantes, então eu tenho aqui, ó, desinência, ó, estudante é o meu radical, né? Aqui é a vogal temática, né? Não existe, se você disser a estudante ou o estudante, observa que não existe mudança de gênero, portanto, não existe desinência de gênero, então vazio para ele. E aqui, no caso, eu tenho, olha só, desinência de número, tá ok? Então, quando o nome se flexiona, o A será a desinência de gênero, feminino, e o O, a desinência no masculino. Isso aí a gente já viu, ok? Então, deu para você entender a diferença de desinência para a vogal temática? Então, olha só, a vogal temática não aceita, né, a mudança de gênero, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. E agora nós vamos ver as desinências verbais.
Desinências verbais quando indicam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Aquilo que eu falei, é importante você conhecer aqui o que é desinência, porque nós vamos precisar desse conhecimento no estudo de verbo. Então, as desinências verbais indicam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Ok? Então, desinência modo temporal indica o modo e o tempo. E tem a desinência número pessoa, que vai indicar o número e a pessoa. Tá? Então, olha só. Eu tenho, por exemplo, o verbo falávamos. Tem o verbo falávamos, né? O verbo falar conjugada como falávamos. Então, eu tenho fal, aqui é o radical. Lá, esse aqui é a vogal temática. Junto forma o tema. Olha aí, ó. Aqui, ó, vogal temática. Veja, a vogal temática aqui, no caso, uma vogal temática verbal, né? VA, no caso, representa para mim a desinência modo temporal. E eu tenho o mos, que representa a desinência número pessoa. Então, aqui, ó, falávamos. Veja como é que é formada aqui essa palavra. Ó. FAL é o meu radical. O A é a vogal temática. A vogal temática com radical me dá quem, pessoal? O tema, muito bem. O VA representa a desinência modo temporal. Né? Qual é o modo que ele está aqui, pessoal? O modo indicativo, né? Então, o modo indicativo e o tempo, pessoal. O tempo pretérito imperfeito do indicativo. Então, olha, o modo, o VA, me dá o modo, que é o modo indicativo, e o tempo, pretérito imperfeito. E o mos? O mos vai me dar a desinência de número. Né? Qual é o número? No caso, é o plural. E pessoa. Qual é a pessoa? Eles falávamos, né? Desculpa, eles falavam. Nós falávamos, né? Então, é a primeira pessoa do plural. Então, nós falávamos. Então, a desinência número pessoa. Veja que existe toda uma composição para isso, tá? Lá no nosso módulo de verbo, nós vamos ter um macetezinho para você saber isso aqui. Mas, enfim, continuando aqui, ó. Então, aqui no B.1, nós temos os verbos nominais. Indicam as formas nominais dos verbos. Ó. Tem o infinitivo, ó. Cantar, gerúndio cantando e o particípio cantado. Então, observações, pessoal. Quando um nome está no masculino singular, gato, por exemplo, ele possui desinência zero de gênero e de número. Beleza. De gênero, porque o masculino é uma forma não marcada. E de número, porque a ausência da desinência de plural é que indica a forma singular. Certo? Isso aí deu para você entender, né? Naquela hora, no nosso exemplo, você viu isso aí. Consideradas as desinências como elementos usados na flexão dos nomes, em gênero e número, e nas flexões do verbo, em modo, tempo, número e pessoa, tem-se que, a rigor, o grau não é flexão, porque o elemento que o exprime não é desinência, mas é o que? Sufixo. O sufixo pode sofrer, o sufixo é que pode sofrer a flexão. Por exemplo, eu tenho a palavra gatinhas. Ó. Gat é o radical, INH é o sufixo, o A representa a desinência de gênero e o S a desinência de número, ok? A vogal átona, A, será desinência de gênero quando se opuser o masculino ao feminino. Isso aí foi o que a gente já viu. Ó. Gato, né? No caso aqui de gata, é desinência de gênero ou é vogal temática? É desinência de gênero. Por quê? Porque se opõe, né? No caso, admite o masculino e o feminino. Então, é desinência de gênero. Lindo, é linda, é desinência de gênero também. Ó. Menino, menina, desinência de gênero. Mas, volto a repetir, se eu tiver, por exemplo, casa, aí já não é desinência de número. É o que, pessoal? É vogal temática, ok? Prosseguindo aqui, ó. Em palavra como mesa, que eu acabei de falar, como mesa, leite e fogo, as vogais átonas finais, A, E O, são vogais temáticas nominais, porque não opõem o masculino ao feminino. Essas vogais desaparecem quando é acrescido à palavra um sufixo. Por exemplo, leite, pessoal. Esse é vogal temática ou ele é desinência? Ele é vogal temática. Por quê? Porque não existe leito, né? Então, no caso aqui, ó, se eu colocar leiteiro, observa que desaparece, né? Porque o prefixo, o sufixo já é o eiro. Se fosse, no caso, desinência, ele permaneceria formando o tema, no caso ali, ia ficar o quê? Leiteiro, mas no caso ele desaparece. Ó. Mesa, fica mesinha. Né? Fogo, fogaréu, por exemplo. Ok? Então, esse A, esse E, esse A e esse fogo, eles não são desinências. Eles são o quê? Eles são vogais temáticas, no caso.
Os nomes terminados em consoante ou em vogal átona possuem apenas o radical, não apresentam vogal temática. Ó. Animal, raiz, lápis, café, sofá, tatu. Eles possuem apenas os números terminados em consoante, animal, raiz, lápis, ou vogal tônica, foi aquilo que a gente já viu, possui apenas o radical. Ó. Café, sofá e tatu não são vogais temáticas. Por quê? Para ser vogal temática tem que ser átona. Os elementos terminados pelas consoantes R, Z ou L apresentam vogais temáticas apenas no plural. Ó. Dor não tem vogal temática, mas dores tem vogal temática. Na verdade, estou repetindo o que eu já falei, né? Raiz, raízes. No animal, animais. Em animais, a vogal temática é o I, né? O segundo I, no caso aqui, a semivogal. Vamos ver aqui, pessoal, uma lista aqui de desinências. Então, temos aqui, por exemplo, né, desinências nominais, ó, de gênero. Desinência de gênero tem o masculino, que é o feminino, que é o A. Desinência de número, aí eu tenho singular, não existe nenhuma, e o plural é o S. Desinências verbais, aí eu tenho de tempo, ó, o vá e o vê, ó, imperfeito do indicativo, primeira conjugação, e aqui tem muita coisa que eu não vou nem falar para você, porque nós vamos estudar isso aí nos verbos, só mostrando aqui para você. Ó. De modo, nós temos o S, ok? Então tá aí para você dar uma estudada aí aqui nas nossas nas desinências, ok? Beleza, então não adianta falar disso aqui agora, porque nós vamos falar disso aí em verbo. Em verbo a gente vai desmembrar melhor essa parte de desinências modo temporal. Então na próxima aula a gente continua e vamos dar início ao processo de formação das palavras. Então até a próxima aula.